Boa noite, meu nome é Rubens, tenho 22 anos. Estou gravando esse vídeo para contar um pouco de como eu consegui, aos 20 anos, dar entrada numa casa própria. Na minha casa, no caso. Desde a adolescência, eu sempre falei que eu tinha vontade e era o meu maior sonho, para familiar, amigos próximos, de ter minha casa. Todo mundo foi ciente disso, eu sempre falei. Quando aos 20 anos, eu estava no segundo ano da faculdade de nutrição. Ainda estou cursando, estou no último ano, indo para o último semestre, no momento de férias. No segundo ano da faculdade, no começo do ano, eu dei entrada nessa casa. No ano anterior foi quando a construtora chegou na minha cidade. Ela chama LRG Construtora, ela já fez alguns loteamentos em outras cidades. Ela comprou um terreno bem grande aqui na minha cidade para construir cerca de 260 casas, se não me engano. As casas, no padrão, se encaixavam no financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. Eu fui lá na sede da construtora aqui, que eles fizeram, com um tio meu e uma tia, que já tinham construído a própria casa, sem ser financiamento nem nada. Eles só foram me auxiliar e dar um apoio. Nós fomos lá ver, né, a casa modelo, o vendedor explicou certinho as medidas e tudo mais. No outro dia eu voltei com alguns documentos, alguns dados, para o vendedor tentar fazer uma simulação. Nesse dia que eu fui, eu não tinha uma renda, eu não tinha olerite, eu não tinha renda declarada, porque eu trabalho para o meu pai. Meu pai tem uma sorveteria, eu trabalho para ele, ele me dá o dinheiro todo dia 10. Então eu não tinha registro de nada, e meu pai me dava em dinheiro vivo. Aí o vendedor falou para mim, para eu me encaixar no melhor sistema de crédito que desse, eu tentar movimentar de R$ 2.000 a R$ 2.300 por mês, e durante 3 meses. Fiz isso durante 3 meses, pedi para o meu pai dar o meu salário, depositar em conta bancária, no banco digital. Na época eu usava o Banco Inter, se não me engano. Depois de 3 meses eu fui lá. Aí ele conseguiu simular a casa, 2 quartos, sala, cozinha integrada e um banheiro. Um terreno de 8 por 20, dá 160 metros quadrados. Tava saindo 142 mil à vista, a casa. A Caixa me liberou 129 mil de crédito. Faltou 13 mil. Ou seja, a construtora conseguiu fazer a entrada para mim de 13 mil, parcelou a entrada e ficou as parcelas da Caixa de aproximadamente R$ 650, parcelas fixas. O que são essas parcelas? Pode ter pessoas que não conhecem. Normalmente, assim, financiamento, essas coisas, tem reajustes anuais, tem parcelas crescentes ao longo dos anos e decrescentes. Essas fixas não reajustam. Independente de inflação, de taxa de juros, elas se mantêm as mesmas. Ou seja, daqui 10 anos eu vou estar pagando os mesmos 650. Isso me deu uma segurança muito grande, porque eu já vi casos, né, de pessoa que financia principalmente terreno, os casos que eu vi, que financia muitos anos e o reajuste acaba quebrando a perna das pessoas, pois pode reajustar muito e a parcela no final estava quase o triplo do começo de quando ela começou a pagar. Então isso me deu uma segurança muito grande. Aí uma parcela de 650 eu pensei, né? Aqui na minha cidade, os aluguéis, cidade interior, moro no interior, porém da região, minha cidade é considerada um pouco acima da média, porque ela é a principal cidade, é a maiorzinha da região. Santa Fé do Sul tem 35 mil habitantes, porém é uma cidade que tem universidade, ela tem 3 campos da mesma universidade e tem bastante universitário, então o aluguel aqui é um pouco inflado. Aí um aluguel aqui para uma família, por exemplo, se for pegar uma casa, 2 quartos, um banheiro, sala e cozinha, que não seja antiga, que esteja em bom estado, você não acha por menos de R$ 800. De 800 a 900 no mínimo. Nesse ano já que eu dei entrada na casa, 2024.
Hoje em dia, eu acho que você não vai achar por menos de 1.000, porque tem universitário pagando 1.000, 1.200 em kitnet. Tudo bem que é um pouco mais perto da faculdade, mas essa é a faixa de aluguel aqui na minha cidade. Aí o que eu pensei? R$ 650 em parcelas fixas dá muita vantagem. Em 10 anos, o salário mínimo, eu me baseei em salário mínimo, mesmo eu não me importando muito com isso, sei que não é tão relevante assim. O salário mínimo, por exemplo, o país na situação que está, inflação comendo solta, essas coisas, vai estar, por exemplo, daqui uns 10 anos, eu acredito que mais de R$ 3.000, continuar desse jeito. E um salário mínimo vai equivaler a 6 parcelas da minha casa. Enquanto isso, a mesma casa que valeria R$ 800 de aluguel, hoje, daqui 10 anos, provavelmente vai ter uns R$ 2.000 de aluguel. Foi esse raciocínio que me deu bastante segurança, e eu fui em frente. Eu não tinha R$ 1 no bolso. Parcelou a entrada e começou a dar entrada na casa. Assinei o contrato, vem a lista. Foi a primeira casa que eu comprei, obviamente, então foi uma experiência bem assustadora, deu bastante medo. No dia que você assina o contrato, vem uma lista com todas as parcelas. E me deu muita alegria em ver. Ele tem todas as parcelas referente a cada mês, durante todos os anos do financiamento. O financiamento está em 35 anos. Porém, é bem difícil alguém ficar pagando todo esse tempo. Dá para você ir amortizando tranquilo. Por exemplo, daqui uns 10 anos, quando a condição estiver melhor, provavelmente até antes eu já tenho quitado a casa. Eu não tenho tanta pressa de quitar devido às parcelas fixas. Como o dinheiro vai desvalorizar com o tempo, porque aqui é o Brasil, ao meu ver não vale tanta pena ter tanta pressa assim de amortizar ou quitar. Esperar pelo menos uns 5, 6 anos para começar a pensar nisso. Aí veio a lista lá, todas as parcelas iguais, os valores fixos, sem reajuste, sem nada. Aí foi, deu, e começou as obras. Aí um relato, né? Você começa a pagar os juros obra. Outro motivo também que deu entrada na casa. Eu estava fazendo a faculdade, mora eu e meu pai. Nós temos um comércio, a sorveteria, como eu já disse antes. E eu recebi um valor, um salário mínimo. Eu sempre recebi, depois dos 18 anos, um salário mínimo, trabalhando para o meu pai, redondo. Daria para eu receber mais, por exemplo, só que como eu não tenho obrigações com a casa, meio que já desconta uma parte do que eu tinha que ganhar do meu salário. Então é um salário mínimo para o meu gasto pessoal. Aí eu comecei a faculdade, metade desse salário eu pago a parcela da faculdade e a outra metade estava ociosa. E aí eu pensei, aí daria para pagar a casa certinho, continuar pagando a faculdade, ia ficar ali na risca, mas daria certo. Aí foi, deu certo. Eu pagando a faculdade com a entrada, já estava comendo grande parte do meu salário. E conforme a obra vai avançando, não sei se todo mundo conhece, tem o chamado juros obra. O vendedor me explicou bem certo no dia, eu estava bem ciente. No começo foi bem tranquilo. Como funciona? A parcela da casa é R$ 650. A obra começou e começa a vir os juros obra. No primeiro mês veio coisa de, eu acho, R$ 70, que foi como se correspondente à porcentagem que a obra já avançou. Então devia estar em 10%, 12% a obra. Esse começo é mais acelerado, então vai bem rápido. Num mês veio isso, no outro já veio cerca de 200 e tanto, 300 e tanto. Eu passava lá no loteamento, que fica do lado de uma avenida aqui principal na minha cidade. As paredes, acredito que é algo que conta bastante para esse avanço de obras, foi levantado muito rápido. Foram levantadas muito rápido a parte estrutural, né? Acredito que isso avança bastante. E as parcelas rapidamente encareceram. Aí começou a apertar um pouco. Quando as parcelas ficaram lá por cerca de R$ 500, R$ 600, foi quando eu empatei com o meu salário. Então, faculdade.
740 mais ou menos, na época era um pouco menos. Aí tinha entrada, dava 1.000 e tantinho, mais os juros obra, o meu salário era 1.600 e alguma coisa, 1.500 e alguma coisa. E mais aí eu tinha manutenção do aparelho, que eu retirei, e academia. E quando chegou em 500 a 600 reais, meu salário com minhas despesas fixas ficou no 1 a 1. Eu comecei a precisar de um pouco de renda extra, eu comecei a vender algumas coisas por fora, eu fiz pudim para vender, um pudim muito bom inclusive. E eu comecei a vender picolé aqui no Rio. Aqui a gente mora, minha cidade é do lado do rio. Eu comecei aos domingos, que era a minha folga. Eu fiz um acordo com meu pai, falei, pai, meu dinheiro não é o suficiente para as contas e planejamento que eu tenho. Aí eu fiz um acordo com ele. Como eu mesmo produzo o sorvete aqui, minha função é essa. Eu fabrico os nossos sorvetes, picolé, sorvete de massa, essas coisas. Eu conversei com ele, de eu ir vender. Meu pai tem um carro, eu ia com o carro dele, levava o carrinho de sorvete e eu vendia lá. O que eu vendesse ficaria para mim, ajudando a custear a casa. Porque a casa, o principal motivo é a segurança que ela me dá. Mora só eu e meu pai. Meu pai já tem uma idade mais avançada, 66 anos ele está agora. E meu pai há mais de 10 anos descobriu o mal de Parkinson. E agora está no estágio mais avançado, obviamente. Para 10 anos a doença está bem controlada até. Mas ele já é bem... Ele é aposentado por invalidez. Então eu tomo conta de grande parte das coisas da casa. Esse foi o principal motivo mesmo. Era meu sonho. E o sonho calhou como uma solução para um problema que eu via, que era cuidar do meu pai, quando as coisas ficarem piores com a doença dele. Aí eu conversei com ele sobre, da casa, tudo. No começo ele entendeu muito bem, depois a gente conversou de novo. Tudo que eu vendesse nesse domingo ficaria para mim, ajudando a custear o valor da casa, as parcelas. No começo, no primeiro dia eu vendi R$150, ficou tudo pra mim. Aí eu comecei a fazer as contas, né? Eu fiquei surpreso com o resultado. Eu trabalhei cerca de 3 a 4 horas. Aí ficou 150. Aí eu fui melhorando. No começo, eu já tinha vendido sorvete antes. Fazia muito tempo que eu não vendia picolé assim pro público na rua. E eu tava bem travado. Eu sou um cara mais tímido, mais na minha. Eu tava bem travado. Com o tempo eu fui melhorando. Cerca de uns 2 meses pra frente, na época do calor mesmo, tava bem calor. A minha cidade é bem quente aqui na região. Aí eu comecei por domingo a fazer cerca de 250, 300 reais em 2 a 3 horas de trabalho. Já teve dias de eu fazer quase 500 reais em 4 horas. Dia de feriado prolongado, geralmente, ou alguma data mais específica. E isso me ajudou demais, demais. Aí pude até tirar um pouco atraso, por exemplo, como eu fiquei, pagando a faculdade, pagando a casa, minhas roupas foi ficando velha, o sapato foi furando, o tênis que eu ia pra faculdade, foi desgastando. Eu malemar cortava o cabelo, o pouco dinheirinho que sobrava, tinha que juntar 2 meses de dinheirinho que sobrava para cortar o cabelo. E assim foi. Aí eu comecei, renovei um pouquinho as roupas, comprei umas 5 camisas, comprei uma calça, comprei um tênis, e assim foi. Aí veio um baque. A parcela já estava, na parte final, a parcela estava alta já. Se era 650, a parcela já estava 500 e tanto, 600 e tanto. E ficou bastante tempo nessa faixa. A obra não estava avançando porque a fase de acabamento é uma fase bem lenta, essa fase final. Acabamento, aí tem as vistorias, visita da equipe técnica lá. E ficou bastante tempo e calhou de chegar no inverno essa fase. E no inverno eu nem fui vender, porque não dava. No inverno ninguém ia pro rio, o rio ficava deserto. E a sorveteria também, as vendas caem bastante.
Aí por alguns motivos não tínhamos caixa suficiente para manter. Então foi uma época bem difícil. Eu não estava indo para o Rio, atrasei quase 3 parcelas da casa, da entrada, fiquei bastante apertado. Quando chegou o calor de novo, eu compensei, estava indo todo domingo, consegui ficar em dia. Até o momento que não deu mais para ir. Eu estou no último ano, minhas aulas voltaram e eu estou tendo estágio todo dia de manhã. Estágio de manhã, trabalho o restante do dia, tem dias que eu tenho aula à noite e estava bem complicado. Sábado eu trabalho 10 a 12 horas, num sábado, domingo eu estava moído. E eu não estava indo. E também o Rio, lá o movimento ainda estava fraco, não estava na época mais quente do ano. Inclusive agora estamos no inverno. Isso foi da virada do 2025 para 2026. No final do ano eu fui, trabalhei bastante. Chegou lá para janeiro, fevereiro, o movimento do Rio caiu, deu uma tranquilizada. E aí eu dei uma pausa de ir um pouco. A casa foi entregue nessa época mais ou menos. Se não me engano, foi em fevereiro ou março que a casa foi entregue. A minha, por sorte, eu não tive grandes problemas. Deu uma repercussão na cidade, aqui na região, sobre a casa, porque muitas pessoas tiveram muitos problemas. Teve casa que veio com trinca onde instala a janela, tinha trinca embaixo, piso quebrado. Teve casa que estava em um lote e do lado do lote já tinha um morro de 4 metros de terra. E a pessoa chegou para morar na casa, pegou a chave e chovendo, água com barro entrando na casa. Então muitas pessoas tiveram problema. Eu, por sorte, quando você vai comprar casa, para escolher a casa, você tem a planta de cima, só que você não consegue ver onde é subida, onde é descida. Você só consegue ter uma noção de onde o sol nasce e se põe, mas de terreno você não tem noção. Você vê as ruas desenhado, onde vai ser a árvore, essas coisas, mas de terreno você não tem noção. Eu, por sorte, na quadra que eu peguei, ela é levemente subida, eu queria o mais plano possível, e não tem morro em volta. A minha casa é aqui, a do vizinho de trás é um pouquinho abaixo, do vizinho do lado direito é um pouco acima, quase nada. Então eu não tive esse problema. A minha casa ficou pronta, uma conhecida minha tinha interesse. Eu acho que ela estava tendo uns problemas familiares e ela queria mudar. Eu falei da minha casa, ela sabia e ela demonstrou interesse. A casa sem muro, a casa veio só o terreno, veio a calçada feita, um caminho de cimento, um pouquinho de grama em umas regiões, mas no geral é o terreno, sem muro, só a casa. E ela demonstrou interesse. Eu falei para ela que eu alugaria, que eu tinha interesse, pois eu não consigo mudar para lá agora. Por outros motivos, que eu posso falar em outro vídeo, se alguém quiser. E ela foi. Aí eu tava cobrando dela R$ 650 no valor. A casa novinha, ninguém tinha morado ainda. Aqui um kitnet, sala com cozinha junto, banheiro e um quarto, R$ 800 pra cima. Aí foi R$ 650, que era pelo menos o valor da parcela, o que me ajudou a respirar um pouco, mas não durou muito. Tive que passar algumas coisas de emergência em cartão de crédito, essas coisas. E aí o dinheiro do aluguel estava indo para esse a mais que eu precisei gastar. E é nesse momento que eu me encontro hoje. Faz cerca de 3, 4 meses que a casa foi entregue. E foi isso. Eu tenho planos de mudar para ela até metade do ano que vem, mas não é algo muito garantido. Preciso fazer muro, preciso colocar portão, preciso fazer o quintal, cimentar a parte que precisa cimentar, de quintal, essas coisas. Eu orcei, fiz umas estimativas, vou gastar cerca de 20 a 22 mil, 18 mil, dependendo,
só para fazer isso. É um gasto bem elevado, eu não tenho reserva nenhuma, estou terminando minha faculdade, vou entrar no último semestre agora. E eu tento não pensar muito no futuro. Eu tento pensar mais no agora, a casa tá lá. Até eu terminar a faculdade, minha meta é o próximo mês. Preciso chegar no próximo mês, próximo mês, próximo mês. Quando acabar a faculdade, aí eu começaria a fazer planos um pouco mais longos. Agora eu já tenho a casa tá lá, ela existe, tá no meu nome. Tô terminando minha faculdade. Então, esse ano eu só preciso me manter assim, do jeito que eu estou. Não criar mais dívidas, não me endividar, manter a casa, manter tudo sob controle. Esse ano eu preciso de estabilidade. Aí o ano que vem eu começo procurar emprego na minha área, tô me formando em nutrição. E é isso. Falei demais. Muito obrigado.